Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando, mais uma segunda-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho desse dia de hoje, dia 18 de maio. E vamos lá, antes de começar, vamos agradecer ao Pai a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez fazendo esse estudo, esse aprendizado, nós todos ensinando uns aos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá, hoje no capítulo 24 do Evangelho. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-la sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falai por parábolas? E lhe respondendo disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca, sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente, deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Gente, eu vou parar aqui, né? Jesus falava ao povo da época dele do jeito que eles podiam entender as coisas, do jeito que eles iriam compreender alguma coisa do que Jesus falava. Muitos ali não tinham condições
de entender o que Jesus falava. Aí ele falava por parábolas, né, dando exemplos, assim, contando histórias relativas àquilo que ele estava falando, para ver se aquele pessoal daquela época ali entendia. Poucos entendiam, poucos compreendiam, né? Esses eram os apóstolos, eram seguidores do Cristo. Esses estavam ali, foi dado a eles o conhecimento, o aprendizado e foi dado a eles o esclarecimento. Os outros, né, Jesus não conseguiu esclarecer, porque não tinham inteligência suficiente na época para compreender. Tanto é que Jesus pegou ali os seus apóstolos entre a população, né? Catou ali, ó, eu não vou falar os melhores, né? Porque ele catou muita gente ali que não era gente boa, vamos falar assim, né? Mas ele catou aqueles que tinham compreensão, que podiam entender o que ele estava falando para poder passar para os outros. A maioria da população daquela época era ignorante, tinha a cabecinha desse tamanhozinho, né? Então Jesus soube escolher aqueles a quem iria dar a luz, o conhecimento, ensinar a verdade, para que esses pudessem, ao longo de sua etapa terrena, passar para os outros, né? Como Lucas, Mateus, João deixaram seus evangelhos para a gente, contando as histórias, contando as palavras de Jesus. Vai chegar um tempo em que todos nós teremos condições, né, de entender tudo aquilo que Jesus falou. Por quê? Porque a inteligência desenvolvida vai fazendo o homem aguçar a sua curiosidade, aguçar o seu senso de buscar, né, a verdade. E isso ele vai encontrar nas palavras de Jesus. Então vamos lá, né? Cada um no seu tempo, cada qual com seu cada qual. Fiquem todos com Deus, uma ótima segunda, uma ótima semana, com muita paz, muita luz, muita alegria, muita sabedoria, muita saúde para nós todos e muito trabalho. Que a prosperidade nos chegue através do nosso trabalho, do nosso merecimento. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.